Mas Nesse há caso. exemplos assim também que eu observei dentro de mediações, Uhum. dentro de algumas mediações. Um, por exemplo, nos Estados Unidos, um pedido de desculpas é um dado adquirido. As pessoas pedem desculpas para tudo e para nada. Quando duas partes em conflito nos Estados Unidos entram para uma mediação, a primeira coisa que eles fazem é um pedido de desculpas. Às vezes é um tipo de falso pedido de desculpas, Uhum. pedimos desculpa pelas consequências desta situação, não pela nossa conduta, não Quase é? que para cumprir um protocolo. Pedir desculpa. Quase, quase. Mas é uma forma de validação emocional, às vezes superficial, Uhum. mas é uma coisa que se faz de forma muito natural. Agora, vindo para Portugal, ou mesmo para a França, pedir desculpas quando nós estamos convencidos que não fizemos nada de mal, não se faz. Portanto, isto é mais um desafio que eu observei enquanto mediador, tentar conciliar essas diferenças que decorrem simplesmente da cultura. Não é? Uhum. Quando uma parte nos Estados Unidos ou uma parte americana muito flexível, muito informal, muito aberta a dizer uma coisa, mas 5 minutos depois muda completamente de ideias. Isto faz-se muito nos Estados Unidos e nas mediações que eu fiz nos Estados Unidos era mesmo assim. Estávamos a explorar alguma coisa, estávamos a construir aqui uma proposta, ou estava a ajudar uma parte a construir uma opção, não é? E depois de alguma troca, 5, 10, 20 minutos depois, esta Já não parte era fez ideia. marcha atrás, já não era viável, era agora uma coisa diferente, muito mais flexível. E quando eu cheguei a trabalhar em França e em Portugal a fazer mediações, não era nada isso. Uma pessoa que fazia uma proposta já era algum compromisso de honra quase, era um compromisso verbal e Uhum. fazer marcha atrás era quase perder a face e não havia tanto essa flexibilidade na tomada de decisão ou na mudança de ideias que existe nos Estados Unidos. Isto, para mim, é mais um desafio para o mediador observar, analisar e ajudar as partes a perceberem-se uma e outra para criar pontos das Uhum. comunicações entre elas. Porque vai chocar e vai criar problemas. E como mediador, com o papel de mediador, como consegue fazer isso na prática? Através de questionamentos, conseguiria dar um exemplo nesse sentido, quando uma parte ainda está na construção do consenso, como colocou, o americano ainda dá as opções como algo bem aberto, é um ambiente ali de brainstorming, de discussão, enquanto em Portugal, não, quase que se eu falar, eu já estou de certa forma comprometido com. Como lidar quando temos uma pessoa de cada cultura dentro da mesa? Dava para escrever um livro sobre essa questão, mas, mas acho que aquilo que se pode usar é uma muito boa reformulação, Uhum. não no sentido de transformar aquilo que foi dito, mas no sentido de enquadrar aquilo que as pessoas estão a dizer. Vou tentar dar o exemplo mais concreto. Quando vamos falar deste exemplo ali de uma parte americana que faz uma proposta e 10 minutos depois volta atrás e essa proposta já não está em cima da mesa. Uhum. O que vou tentar fazer é sempre realçar aquilo que é interessante ou aquilo que é do interesse dessa parte. Isto tenta explicar a uma outra parte, se calhar não tem a mesma cultura, nem a mesma sensibilidade ao facto de retirar uma proposta que já estava colocada em cima da mesa, mas dizer esta primeira proposta surgiu porque o interesse era este. Agora, continuando a proteger este interesse, esta proposta já não fazia sentido. Uhum. Há uma coisa que não mudou, foi a proteção daquele interesse. Isto é uma coisa fixa, não é? Isto é uma coisa certa, porque se calhar do outro lado, eles não gostam dessa flexibilidade em demasia, porque gostam das coisas certas, gostam da segurança de ter Sim. algumas coisas fixas. E, Uhum. portanto, fazer uma ligação entre algo que é fixo e certo para o lado americano, que era a defesa daquele interesse, Uhum. e aquela compreensão da outra parte que precisa de ter alguma certeza, alguma coisa constante. E afinal era tentar fazer com que esta parte portuguesa, não é, não viesse
a opção ou a proposta como aquilo que era constante, mas ver aquele interesse como sendo a constante. Okay? E tentar depois explorar formas de ir ao encontro deste interesse, porque aquele interesse não vai para lado nenhum. As opções à volta daquele interesse talvez, mas não é o mais importante. O mais importante é aquele interesse. E o importante é através de uma reformulação, de um reenquadramento das coisas que nós conseguimos, sim, criar as pontes e criar as ligações. Para resumir, quando para um lado americano havia uma constante que era um interesse e uma opção que não era nada fixa, não era nada garantido, e do lado português o interesse, às vezes eles não têm a noção que isto é a constante, mas eles querem ver a proposta ou a opção como aquela coisa fixa e segura, é tentar fazer perceber a cada um aquelas necessidades do outro. E isto, no fundo, é isso, a mediação intercultural.